Muito boa noite a todos, muito boa tarde, conforme a hora e o local de onde nos estiverem a ver e ouvir. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Relembramos para colocarem a água e copos sobre a mesa para que possam, no final desta partilha de amor, desta partilha de ensinamentos, desta comunhão com Jesus, bebê-la para que possamos energizar o nosso corpo físico. Vamos então iniciar o Evangelho de hoje, como sempre, com uma canção. Página 41. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, vos agradecemos o facto de estarmos reunidos na prática do Evangelho, tão importante no nosso progresso espiritual, aprimoramento moral, que saiamos com a nossa fé fortalecida, nossa coragem também aumentada, de forma que possamos ultrapassar os obstáculos, as adversidades da vida, e que tenhamos o conhecimento para sabermos quando aplicarmos a resignação, tornarmos com resiliência ao caminho. Fundamentalmente a temática que será abordada hoje, que chegue a todos os irmãos que mais precisam, que seja pelo menos um ponto de viragem, um aspecto positivo que encontrem, para que as respectivas vidas tomem novo rumo. Continuamente possam também aprofundar e desenvolver os conhecimentos, mesmo após terem deixado de assistir ao Evangelho de hoje. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o item 5, a vinda do Espírito de Verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável.
o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro. Juntei os feixes e bem espalhado na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai e se extraviraram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradarem. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre as vossas mãos para aclarar o vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que, ao vem do céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os regerros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que, do outro lado do túmulo, onde acreditais que nada existe, vozes vos gritam: Irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Jesus. Naquela madrugada luminosa, as mulheres, por quem ele lutara no silêncio da sua missão, procurando apontar o caminho da sua libertação, rumaram ao sepulcro em busca do seu Rabone, trucidado pela cegueira dos homens. Que buscais, mulheres? A Jesus de Nazaré. Não busqueis os vivos junto dos mortos. Ide avisar os companheiros que ressuscitou. A mensagem é inequívoca. Ele é vida e vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele protagonizou o exemplo vivo para a nossa conduta. Amou, perdoou, compreendeu e mostrou-nos o caminho da salvação rumo à meta da felicidade plena. Nos momentos difíceis, busca a Jesus no âmago da tua dor. Ele sempre está disponível para te ajudar a carregar a cruz que te fortalecerá na travessia do mar encapelado que precisas de vencer até chegares a Deus. A boa nova, a boa notícia, o Evangelho, aquilo que foi a mensagem que Jesus trouxe no seu tempo, com os fundamentos das verdades divinas, para que o homem pudesse, ao longo do tempo, seguir no sentido correto que nos pode a todos levar às moradas sublimes da casa do Pai. Ela trazia determinadas orientações, explicações e alguns pontos de reflexão. Entre esses pontos, conta-se no Evangelho de João que Jesus terá dito que não terá explicado todas as coisas. Haveria muitas outras para dizer àquele povo que o queria escutar, mas que não estava ao alcance do seu entendimento. Por isso,
Também no Evangelho de João, ele alerta que enviaria o Consolador, o Espírito de Verdade. E em 1860 ouvimos essa mensagem do Espírito de Verdade, convidando todos os cristãos particularmente, mas sobretudo aqueles que queiram ouvir, sendo ou não sendo cristãos, que é preciso entendermos muitas das realidades que são expostas na Boa Nova, mas que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, por vezes, nos coloca de uma forma distorcida no seu entendimento. Também é verdade que muito daquilo que tem sido dito pelos responsáveis das religiões cristãs ao longo destes séculos, aquilo que tem sido dito não tem sido toda a verdade. Era necessário vir, num momento próprio, o tal Consolador. E o Consolador apareceu, explicando-nos em detalhe, em pormenor, tirando-nos as dúvidas de tudo aquilo que eventualmente possa estar ainda na nossa mente como intrigante, como duvidoso, porque não era possível aceitar-se como uma religião de paz que nos convida ao amor, que nos convida a amar o próximo, pudesse ela própria degladiar-se contra os seus irmãos, desencadear guerras, desencadear conflitos, desencadear desentendimentos pelas interpretações inconstantes e incorretas daquilo que Jesus não disse, mas que os homens, ao longo do tempo, vieram a dizer. Então era necessário ver esse Consolador que aí está, para que ouçamos. É bom que possamos ouvir sem negar imediatamente. É muito comum no homem, quando se fala da religião cristã, negar simplesmente, sem sequer se aperceber do que é que está a negar, do que é que estaremos a falar. É bom que entendamos um pouco, que leiamos, que ouçamos as explicações que o Espiritismo traz. Porque as explicações do Espiritismo são as explicações cristãs para todos os cristãos, para todos aqueles que querem ter um dia, amanhã melhor, entender as dores, os sofrimentos, as dificuldades, de onde viemos, porque é que estamos aqui, porque é que sofremos e para onde é que vamos amanhã. Porque a ciência hoje já comprova que, de facto, espírito que somos, vem, existe, continua e há, num dia próprio, voltar ao mundo de onde todos fomos gerados. Então o convite do Espiritismo é esse grande apelo que Jesus nos faz. É bom que sempre saibamos ouvi-lo, lendo muitas das vezes, mas ouvindo também. E seja cada um por si próprio buscar a verdade, que seja cada um a ir ao livro ou aos livros, para que possa de alguma maneira entender as verdades superiores que estão por trás da mensagem de Jesus. O convite está feito e o apelo do Espiritismo é também esse. Por isso, que Jesus nos continue a inundar com a sua paz, com o seu conhecimento através dos espíritos nobres que mandam ao nosso encontro, para que, com mais facilidade e mais propriedade, possamos chamar outros irmãos e irmãs ao entendimento das verdades superiores. Este item do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, mais concretamente, o advento do Espírito de Verdade, é bem claro. Ele inicia dizendo: venho como outrora aos transviados de Israel. Ora, quem veio como outrora aos transviados de Israel foi Jesus. Então, podemos afirmar que o Espírito de Verdade é nada mais, nada menos do que Jesus, que nos diz que o Espiritismo é o Consolador prometido. Quando ele prometeu aos seus discípulos que nos enviaria um novo Consolador, aquele que esclareceria todas as coisas e que relembraria a sua doutrina. Então, os espíritas que somos, devemos ter em mente que, se queremos ser instrumentos do Consolador, devemos obedecer, ou pelo menos ter em mente, o apelo que o Espírito de Verdade, ou seja, Jesus, nos fala. Instruirmos-nos em primeiro lugar, para que possamos divulgar a mensagem da melhor forma, para que possamos chegar aos corações daqueles que sofrem, ao coração daquele que precisa de conhecer Jesus para continuar o seu processo de evolução. E depois, ou se não mais importante do que instruirmos-nos, amarmos-nos em primeiro lugar. Amarmos-nos a nós próprios, amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou.
Então o Espiritismo vem relembrar a mensagem do Cristo, vem relembrar aquilo que Jesus nos trouxe, um conhecimento de um Deus justo, de um Deus bom, de um Deus que não castiga ninguém, de um Deus Pai, e das-nos a noção da nossa responsabilidade acerca dos nossos atos. Então, todo o nosso sofrimento resulta precisamente das nossas más escolhas. A segunda leitura, que vem no livro Vem Comigo, que nos fala precisamente de Jesus, ele que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade dos seus ensinamentos, o caminho porque ele os exemplificou. Então Jesus, como diziam os espíritos a Kardec, é o nosso modelo, é o nosso guia, o governador da Terra. Modelo porque o devemos tomar como exemplo na nossa vida, praticando os seus ensinamentos. E vida, que significará a vida eterna. Jesus é a vida sim, porque já atingiu a perfeição. Nós, enquanto seres imperfeitos que somos, ainda estamos a fazer o nosso percurso rumo à perfeição. Então, enquanto tivermos a necessidade de reencarnar, de aprender, de evoluir, nós ainda não alcançamos a vida eterna no seu verdadeiro significado. Porque quem alcança a vida eterna é aquele que não mais precisa de reencarnar. É aquele que atinge a perfeição. E para que nós possamos alcançar a perfeição, para que nós possamos alcançar a vida eterna, precisamos tomá-lo como exemplo, precisamos pôr-nos a caminho, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos, tolerando-nos, praticando a caridade. Depois de tudo que ouvimos, que escutamos, Deus nosso Pai, de Jesus, queremos em primeiro lugar, Senhor, te agradecer e louvar por todo o amor infinito que tendes para com todos nós, vossos filhos, e que nos deste Jesus, que só Ele nos pode de facto ajudar, porque todos que estamos na Terra temos sofrimentos, temos dores, elas são necessárias à nossa evolução, Senhor Jesus, nós sabemos, porque erramos, mas queremos ser diferentes, e ajuda a todos nós, e àqueles que ainda não te conhecem, a poder te encontrar, também através de nós, com o nosso exemplo, com os nossos atos, Senhor, com os nossos sentimentos, para que o nosso exemplo fale mais alto e coincida com as nossas palavras, que não sejam só palavras vãs, mas coloquemos no nosso coração, na nossa vida, nos nossos atos, para que assim possamos dizer que te queremos seguir, queremos ser teus discípulos, Senhor, porque a verdade é que somos espíritos eternos e deixamos o corpo nesta vida, mas não deixamos a vida jamais, porque somos eternos. Então, o caminho é infinito e o Pai vela sempre por nós. E tu estás, Senhor, sempre de braços abertos para nos ajudar, para nos receber. Mas nós só nos sabemos queixar. Queixamos de tudo, do frio porque está frio, se está calor porque está calor. Queixamos das mínimas coisas e não paramos um momento. Silenciarmos a nossa mente, o nosso coração, tudo que nos rodeia e levarmos o pensamento a ti, Senhor, pedindo-te ajuda para as nossas dificuldades, pedindo-te, Senhor, ajuda para sabermos aceitar com harmonia, com resiliência, com resignação, Senhor, de alma agradecida, porque tudo passa e as dores também passarão, se nós soubermos recebê-las, de facto, sem revolta, saldando a dívida, acaba-se o sofrimento e a dor. Auxilia-nos, Senhor, por se queremos ser teus discípulos, aproveitemos todos os momentos para semear o bem, para fazer o bem,
para saber escutar, fazer aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E a caridade também é a indulgência, o perdão, a compreensão. Ajuda-nos a todos, Senhor, a compreender que somos todos diferentes, temos vivências diferentes, evoluções diferentes, para nos aceitarmos e sabermos silenciar e, na vez de ver o que cada um tem de errado, e às vezes temos erros bem maiores, ver o que cada um tem de bom e amando-nos sempre uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros, praticando a fraternidade entre todos, certamente que vamos ajudar, se cada um mudar, o mundo a mudar. E iremos então sentir, Senhor, a tua paz que o mundo não a dá. Só tu podes dar essa serenidade, essa paz, esse bem-estar que todos nós almejamos, Senhor. Ajuda a todos e que nesta noite, Senhor, os benfeitores amigos possam levar também de nós as nossas vibrações de amor para todos os lares, para todas as famílias, para todos os que perderam os seus familiares, para todos aqueles que estão passando, Senhor, pelas guerras, pelas dificuldades. Dá-lhe a esperança, Senhor Jesus, dá-lhes a fé, dá-lhes a coragem para que eles aceitem, que não entrem em depressões e que saibam que tudo passa e este sofrimento também vai passar e a bonança virá. Que a paz se derrame sobre todos, Senhor, no mundo terra, porque és o nosso governador, o nosso mestre de todo este mundo terra em que habitamos. Que haja uma noite com paz para todos e alívio das dores, que assim seja. Página 42. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, boa irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas. Está sangrando a nobre alma portuguesa, vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Bondosa amiga de tua mãe, velas por nós. Vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Assis distante, São Francisco, elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Chegamos ao fim deste nosso Evangelho de hoje. Podemos agora beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa. Se quisermos, podemos continuar a comentar em família, a partilhar os ensinamentos de Jesus. Nós vamos terminando. Não sem antes relembrar que todas as segundas, quartas e sextas temos a nossa palestra ao vivo nas instalações da Associação Social Cultural Espiritualista. Relembrar também que à quarta temos, depois da palestra, o programa Acontece
no Centro Espírita. Que Jesus a todos abençoe e uma noite de paz e um amanhecer de esperança.